no cu! Ei, Porcaro, vai tomar no cu! Ei, Porcaro, vai tomar no cu! Esse é o maior escândalo de corrupção da história do país. É maior do que o Petrolão. A gente está falando de dezenas de bilhões de reais. A gente está falando mais do que o escândalo do INSS. A gente está falando mais do que o mensalão. Vocês repararam um silêncio muito esquisito por parte da esquerda e da direita em relação ao Banco Master? Você percebe que algumas figuras ali tentam passar de fininho sem falar sobre o maior escândalo de corrupção desse país? Não é à toa. É tudo calculado, é tudo gente que tem rabo preso, porque esse escândalo pega todo mundo. É elite do judiciário, é elite do legislativo, é elite do executivo, é gente de esquerda, é gente de direita, é gente do centrão. E, obviamente, já passou da hora do nosso Senado, que tem vários senadores, né, que se dizem muito machos em relação ao Supremo, mas não falaram absolutamente nada até agora do escândalo do Banco Master. Por que será? Né? E eu tô desconsiderando os senadores da base do governo, tô desconsiderando os senadores do PT, tô desconsiderando os senadores de esquerda. Mas os outros senadores, né, que inclusive publicamente assinam o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, mas agora estão quietinhos em relação ao escândalo do Banco Master. Dá uma olhada aí nesse infográfico. O Banco Central aponta como suspeito o fundo Maia 95, que é cotista através de outros fundos, então tem toda uma engenharia financeira para não chegar em pessoas influentes, em pessoas importantes, né? É uma engenharia complexa, né? Que chega em um outro fundo, né? E esse outro fundo chega num terceiro fundo, e esse terceiro fundo chega num quarto e num quinto fundo que tinha investimentos do primo do Toffoli, e ainda chega-se em um outro fundo que tinha como sócios, ainda tem como sócio um irmão do ministro Dias Toffoli, que é o José Eugênio, e tem como ex-sócio esse mesmo fundo José Carlos Dias Toffoli, outro irmão do ministro Dias Toffoli. Então, assim, esse escândalo do Banco Master só não vai acabar em pizza se tiver uma grande mobilização popular. Não é à toa que a gente convocou manifestação para tratar desse escândalo, que a gente convocou um ato simbólico em frente ao Banco Master para não deixar esse tema morrer. Tem muita gente da grande imprensa que quer abafar esse caso, gente dos três poderes que quer enterrar essa investigação, várias ações políticas de blindagem, partindo do Tribunal de Contas da União, partindo do Supremo Tribunal Federal. Brasília está em desespero e esse escândalo não pode morrer, e ele só não vai morrer se tiver pressão popular. Agora começa o jogo. Saiu agora uma decisão beneficiando o Dias Toffoli. Os caras estão muito medo. O sistema está se fechando. Você não pode confiar em ninguém. Ou é que não dá na rua ou não é nada. Tá? Direita, esquerda, tudo vendido. Todo mundo tá, no bolso desse cara. O escândalo do Banco Master fica cada vez mais bizarro e me assusta muito que a gente não tenha absolutamente todos os deputados, os senadores, o Procurador-Geral da República, os ministros de Estado, o presidente da República, que a gente não tenha todos os governadores, no mínimo aqueles que se dizem de oposição, falando sobre esse caso. O ministro Dias Toffoli não só, né, quer proibir a Polícia Federal de ter acesso às provas que a própria polícia coletou, centralizar e mandar lacradas todas essas provas para o Supremo Tribunal Federal, que assim é uma violação à Polícia Federal e mesmo ao trabalho do Ministério Público, que eu nunca vi antes acontecendo. Mas agora a gente também tem a notícia de que um advogado da JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que segundo Metrópolis é suspeito de ser testa de ferro, né, dos dois irmãos da JBS, ele comprou o resort que era dos irmãos de Dias Toffoli, que também tem conexões com o escândalo do Banco Master. Vocês entendem o porquê que a gente está falando tanto disso? Por que a gente está enchendo tanto o saco? Por que a gente marcou manifestação? Por que a gente já protocolou pedido de CPI? E assim, em todos os âmbitos nós estamos indo atrás disso, seja a Amanda Vettorazzo na Câmara Municipal, Guto Zacarias na Assembleia Legislativa, eu no Congresso Nacional. Nós precisamos da maior repercussão possível. Era para o país estar parado, só falando sobre esse assunto e nada mais. Não falando sobre absolutamente mais nenhum assunto. Era para isso estar na imprensa 24 horas por dia, porque esse é o maior escândalo da história do nosso país. A gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar isso passar. E da mesma maneira que a Lava Jato só aconteceu e só foi para frente, só empurrou o Judiciário, Ministério Público, ladeira acima,
né, para fazer o seu trabalho de combate à corrupção por causa da pressão popular, a mesma coisa só vai acontecer se a gente tiver pressão no caso do Banco Master. Fora Dias Toffoli! Fora Dias Toffoli! Fora Dias Toffoli! O resort ligado ao Banco Master não é dos irmãos do ministro Dias Toffoli e nem do seu primo. É do próprio ministro Dias Toffoli. E isso, quem diz, são funcionários do próprio resort que foram gravados com câmeras escondidas em reportagem do Metrópolis. Esse escândalo que já ficou escancarado, que o ministro Dias Toffoli, ele jamais iria se expor dessa maneira, ele jamais daria decisões tão esdrúxulas, tão bizarras, se ele próprio não tivesse envolvido no esquema. Agora a reportagem mostra uma evidência muito clara de que o ministro Dias Toffoli, naquela cidade, inclusive atua como se fosse uma espécie de prefeito, de governador da cidade, em que todo mundo sabe da sua influência e que, inclusive, o próprio fórum, a própria sede do judiciário na cidade, leva o nome do pai de Dias Toffoli. Ele atua como uma espécie de coronel do judiciário, né, comandando aquela cidade e levando pessoas famosas para o seu resort, né, de acordo com essa reportagem do Metrópole. Gente, vamos lá. Mais uma vez eu vou dizer porque boa parte da direita está calada, boa parte da esquerda está calada. Por isso que a gente não pode deixar esse escândalo morrer. E por isso que quando um veículo de imprensa como o Metrópolis faz uma revelação dessa, arriscando os próprios jornalistas, arriscando o próprio veículo, desafiando a grande imprensa, desafiando os três poderes, nós precisamos dar visibilidade. A gente não pode deixar isso morrer, porque o assunto Banco Master acabar interessa aos maiores corruptos da nossa república. Eu estou aqui agora em missão no Japão, né? Recentemente, o ministro da Agricultura, ele basicamente, por vergonha, sem que houvesse um protesto sequer, ele renunciou, porque quando perguntado sobre o problema da inflação do arroz, ele disse que não ligava para o preço do arroz. Gente, um político aqui renuncia porque falou uma bobagem, né? Porque sabe que se ele fizer algo de mais grave, ou se ele não renunciar e admitir a vergonha de ter uma postura incompatível com o seu cargo, ele sabe que vai ter pressão popular. Ele sabe que ele não sobrevive politicamente. Então, assim, é o seguinte, esse país não vai mudar enquanto o povo não mudar de atitude. O escândalo do Banco Master é o maior escândalo da história da nossa república. O ministro Dias Toffoli precisa sofrer impeachment, precisa ser responsabilizado por todos os crimes de responsabilidade que tem cometido no exercício das suas funções de ministro do Supremo. Daniel Vorcaro já negocia uma delação premiada e se essa delação sair, gente, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Vai ter senador e deputado de direita e de esquerda caindo, vai ter ministro de Estado, possível envolvimento do presidente da República, de ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, não vai sobrar nada. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.